Portal do Consolador, seu canal de TV online. Programação diária. Apresenta Portal do Consolador. Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal do Consolador. Esse é o programa Espiritismo Dia a Dia. E aqui a gente vai conversar e refletir sobre a doutrina espírita e como nós podemos trazer os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores para o nosso dia a dia, para que a gente possa viver melhor, de forma mais equilibrada. E hoje é um prazer receber aqui Geraldo Lemos Neto, carinhosamente chamado de Geraldinho. É um prazer receber você em nosso programa, Geraldinho. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Lara. Boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Uma alegria estar no seu programa Espiritismo Dia a Dia. E vamos em frente. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, Geraldinho, porque a gente sabe da sua agenda tão apertada. O Geraldinho, todo mundo sabe, ele é dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. É médium psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora, que tem ótimos livros. Acessem o site lá que vocês vão ver. E um recadinho para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Ative as notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo se você gostou. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a atingir mais pessoas. E nos siga também no Instagram, no Facebook e no Twitter. E o tema de hoje é super interessante. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Mestre, a sua divina inspiração para as nossas reflexões de hoje. Nós te pedimos o seu amparo divino em todos os momentos de nossa vida. Nós te agradecemos, Mestre, por ser o nosso guia nessa incrível caminhada que é a vida, por ser o nosso amigo e o nosso irmão. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Hoje, o tema da nossa conversa é Vivendo o Período Final da Transição Planetária. Ô, Geraldinho, muita gente já ouviu falar de transição planetária, só que muita gente não sabe nem sequer cogita o que seja isso. E eu percebo, dos que já ouviram falar em transição planetária, muitos pensam que ela vai começar ainda em algum momento futuro, né? E eu me lembro do Chico Xavier na TV Tupi, né, no programa Pinga Fogo, quando ele informa para a gente que o Emmanuel disse que em 2057 a Terra será um mundo regenerado, né? Então, a transição planetária ela pode ser entendida como uma mudança de consciência, uma regeneração das consciências dos habitantes da Terra, que, de uma certa forma, já estão buscando, através da espiritualização, a superação das dores desse mundo de provas e expiações em que a gente vive, e se comprometendo a construir uma nova sociedade, uma nova humanidade, voltada mais para o servir com Jesus, uma humanidade voltada mais para a prática do bem, para a busca de conhecimento e do autoconhecimento? Bom, Lara, esse tema é muito importante e ele carece que nós o estudemos com afinco, porque nós temos muitas informações sobre a transição planetária. Não são poucas as instruções espirituais dadas pelos espíritos através de Chico Xavier, através da codificação de Allan Kardec, não é? Dentro do século XIX, e antes mesmo de Allan Kardec.
nós já tínhamos notícias da transição planetária no próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tínhamos notícias dela no Velho Testamento, especialmente com o mais profético de todos os profetas hebraicos, que é Daniel. Então, veja, é um processo que já estava previsto desde tempos imemoriais. Porque assim como nós, seres humanos, evoluímos, os planetas, com as suas coletividades humanas, também evoluem, também chegam naqueles grandes períodos de transição. Por exemplo, nós, seres humanos, quais são os grandes períodos de transição? Quando a gente reencarna, fica 9 meses na barriga da mãe, não é? Para nascer. Ali é uma transição. Depois, quando a gente sai da primeira infância, aos 7 anos de idade, e entra já numa segunda infância. Depois, aos 13 anos, quando nós saímos da segunda infância e entramos na adolescência. Depois, aos 18, quando entramos na juventude. Depois, aos 22, quando entramos na primeira, vamos dizer assim, maturidade. E assim sucessivamente, até atingirmos a velhice e a desencarnação, que é outra transição. Então, comparando nós, seres humanos, com a Terra também teve o seu período de gestação, que quando não existia propriamente vida na Terra, não é? Então ela foi preparada por nosso Senhor Jesus Cristo para que a vida surgisse. Aí veio o período da primeira infância da Terra, que são os desenvolvimentos de todos os seres vivos. O período da segunda infância, que é o desenvolvimento dos hominídeos. Aí entramos na adolescência. A adolescência, nós podemos comparar como sendo um período primitivo da Terra. Quando aqueles primeiros agrupamentos humanos, as primeiras civilizações ainda eram mal saídas das cavernas, começando as descobertas agrárias. E depois nós entramos na juventude terrestre, propriamente dita, que é quando os capelinos vieram degredados para cá, trazendo novos conhecimentos, trazendo impulsos no sentido tecnológico e científico e também religioso. A partir daí surgiu a história, surgiu a escrita. Nós passamos a registrar os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos e a transmiti-los para gerações futuras. E aí a humanidade, então, deu um segundo salto, entrando, quando Jesus pisou a Terra, no período da sua primeira maturidade. Jesus considerou, ele, que é o governador da Terra, considerou que a Terra já estava suficientemente amadurecida para receber-lhe a palavra direta. Então ele encarna para nos legar a boa nova da redenção. Mas ele mesmo considera no seu evangelho que ele não podia dizer tudo, que era preciso um amadurecimento das pessoas para compreender de sua palavra uma notícia mais completa. E ele vai falar, registrado pelo apóstolo João, que ele enviaria um outro Consolador. Este outro Consolador viria nos lembrar no futuro de tudo quanto ele havia nos dito e nos explicaria todas as coisas. Então, esse outro Consolador é o Espiritismo cristão, que nós abraçamos como a terceira grande revelação de Deus aos homens. A primeira havia sido a justiça por Moisés, a segunda, o amor por nosso Senhor Jesus Cristo, e a terceira, a revelação da verdade pelo Espírito da verdade. E aí nós podemos dizer que entramos numa outra transição planetária, que é a transição planetária para
a primeira madureza. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, segundo os espíritos falaram para Allan Kardec, desde 100 anos antes da doutrina espírita. Então, veja, a transição planetária não vai acontecer no futuro, ela já está acontecendo desde 1757, porque o Espiritismo veio com o Livro dos Espíritos, publicado em Paris por Allan Kardec, em 18 de abril de 1857. Então, 100 anos antes dele, nós tivemos o início do processo de transição planetária, que foi muito difícil. Nós tivemos, por exemplo, a Revolução Francesa, que foi um banho de sangue, não é? Mudando e sepultando para sempre o absolutismo dos reis. Nós tivemos o movimento liderado pelos Estados Unidos da América do Norte, a libertação dos Estados Unidos do jugo, da independência, não é? Do jugo britânico, que inspirou a libertação dos países latino-americanos, das suas nações centrais da Europa. E uma série de questões surgiram. Por exemplo, antes do Espiritismo, veio a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, que se espalhou pela Europa, pela Alemanha, naquela época chamada de Prússia, e uma série de mudanças, o surgimento das ciências psicológicas, com os trabalhos pioneiros de Charcot, também de Charles Richer, não é? Depois, mais tarde, de Freud, de Jung, como que descobrindo os domínios da mente humana. E nós tivemos o Espiritismo no campo religioso, que é justamente essa descoberta da vida espiritual, a descoberta da existência do espírito, que o espírito sobrevive à morte do corpo, que ele pode se comunicar com os seus irmãos da Terra através da mediunidade, que nós reencarnamos sucessivamente, comprovando um conhecimento milenar dos capelinos e dos degredados de outros mundos, que desde o Oriente já falavam sobre a reencarnação. Então, vejam, uma série de mudanças ocorreu no século XIX e nós vamos encontrar uma revelação muito importante, Lara, que eu gostaria de citar aqui, que está num dos livros do Chico, e ela vai mostrar exatamente, o livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ela está no trecho em que Humberto de Campos relata que Ismael, o guia espiritual do Brasil, preparava a reencarnação do espírito de Longinos, que seria na Terra o doutor Bezerra de Menezes, que renasceu em 1831. E lá está clara esta questão dos 100 anos, porque, veja, antes dessa época, escreve Humberto de Campos sobre esta reunião que Ismael chamou no mundo espiritual para dar a missão a Bezerra de Menezes. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado no Brasil, ou seja, prestes a findar o reinado de Dom Pedro I do Brasil, Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, reúne no espaço seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. E aí ele passa a falar diante daquela assembleia e diz assim: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Ou seja, ele estava falando sobre o século XIX.
e a chegada do Consolador, que seria, a partir de 1854 e 57, o Espiritismo. E ele prossegue dizendo na Assembleia: nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, vejam, ele prevê a chegada do Consolador. A chegada do Consolador foi quando? 1857. E, a partir daí, ele prevê 100 anos, de 1857 a 1957. E que nesses 100 anos seriam feitos os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que haveriam de vir, ou seja, de 1957 a 2057. Então, todo o trabalho de Allan Kardec na França, seguido pelos luminares auxiliares da sua obra, como Gabriel Delane, Gustave Gelée, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Leon Denis, todos aqueles, Alexander Aksakov, Ernesto Bozano, todos, o próprio Charles Richer, todos aqueles que trouxeram os trabalhos preparatórios ou iniciais do Espiritismo, e depois os médiuns que trabalharam no mundo inteiro, nesse período entre o final do século, a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, e aí nós vamos incluir médiuns como Bittencourt Sampaio, como o próprio Dr. Bezerra de Menezes, a médium Ana Prado, a médium Aura Celeste aqui no Brasil, o médium Albino Teixeira também no Brasil, o médium Inácio Bittencourt, outros médiuns da Europa, como Fernando de Lacerda, em Portugal, né? Médiuns na França, nos Estados Unidos, tivemos vários. Todos esses trabalhos foram preparatórios para que chegasse a segunda parte, já com Chico Xavier em pleno trabalho também, que o Chico pegou as duas fases, né? Como Allan Kardec e como Chico Xavier. E aí viriam, então, o ápice desse movimento de esclarecimento da humanidade a partir do centenário do Espiritismo, ou seja, de 1957 até 2057. E aí ele fala assim, a respeito do século XX, Ismael prevendo o que ocorreria no século XX. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, ou seja, no século XX, dentro dos imperativos das transições necessárias que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. E aí nós estamos já terminados 2 séculos e meio, quase, né? Mais de 2 séculos e meio de transição planetária, para chegar até 2057, faltam apenas 35 anos. Então, nós estamos exatamente no final do período da transição planetária. Grande parte dela já ocorreu e continua ocorrendo. Mas É o que a gente viu, né, Geraldinho? Assim, esses últimos 150 anos da humanidade, eles foram muito tumultuados, né? Muitas guerras, né? Nós tivemos... aí 250 anos, né? Pois é. No século XVIII, as guerras foram terríveis. A Guerra da Revolução Francesa, por exemplo, a Guerra da Libertação dos Estados Unidos, a Guerra dos Estados Unidos com o México, com a França, foi terrível também. E nós tivemos também grandes acontecimentos, assim, né, como a gripe espanhola, né, que a gripe espanhola foi terrível, ela contaminou 1/4 da população mundial na época, né, e nós tivemos agora, né, essa pandemia do Covid. Então, eu sempre me lembro, Geraldinho, a primeira coisa que eu me lembro
quando eu falo de transição planetária, não é nem um apocalipse, é Mateus 24, sabe? Que quando Jesus fala ali para eles, né, desse momento de que a gente tem que ter cautela, né, para que a gente não seja enganado, né, dessas guerras, todo esse movimento de guerra, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, e eu acho que é isso que a gente tem visto, e muito mais, porque quando eu lembro que Jesus falou que a gente ia ser atormentado, ou que a gente podia até ser morto e ser odiado por conta do nome dele, eu vejo essa perseguição hoje aos cristãos se intensificando mundo afora, e eu vejo isso nós temos, infelizmente, Lara, nós temos países que aprovaram leis de proibição do cristianismo, inclusive onde os cristãos são condenados à morte. Exatamente. É o caso da Coreia do Norte, é o caso da China, onde os cristãos estão sendo perseguidos, né? A simples profissão de fé do cristianismo na China hoje é proibida. Nós temos aqui no nosso vizinho a Bolívia aprovando leis nesse sentido, a Venezuela. Então, nós temos que ter muito cuidado, realmente, porque é um momento de transição e nós precisamos saber em que lado nós estamos. Porque a transição planetária, ela preconiza uma mudança de paradigma. De um lado, qual que é a característica de um mundo de expiação e de provas? O paradigma materialista, né? É o paradigma da violência, é o paradigma do crime, do vício. Então, é o desrespeito às tradições, à família, é o desrespeito às religiões que são perseguidas, né? Do outro lado, nós temos o paradigma da nova humanidade regenerada, do futuro, a partir de 2057, que é o paradigma da espiritualidade, em que deverá vigir a espiritualidade acima de tudo, não é? O conhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. É o paradigma que vai unir ciência, filosofia e religião dentro de uma única sabedoria, uma sabedoria universal, universalista, que vai preconizar que nós somos espíritos imortais, que nós vai entender finalmente que nós somos seres que já tivemos várias encarnações, que nós temos potencialidades psíquicas capazes de nos dotar de mediunidade e, com ela, nos comunicar com os seres desencarnados e até com outros mundos, outras civilizações, outros planetas, né? Então, não é somente a pluralidade dos mundos habitados, mas também a pluralidade das existências, a pluralidade das mediunidades e o reconhecimento que nós não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal. Essa mudança de paradigma será científica, minha gente, porque nos próximos anos, essa etapa final da transição planetária é a etapa onde a ciência e os cientistas encontrarão as respostas que a humanidade está buscando há milênios, né? Então, é a realidade. O Chico Xavier nos contava, por exemplo, que por volta do ano 2050, as fábricas de televisores, sem querer, vão descobrir um mundo espiritual, né? Aí eles vão ficar, mas essa transmissão está vindo de onde? E lá do mundo espiritual eles vão dizer, não, nós somos da Terra, estamos transmitindo do mundo espiritual, vocês estão pela primeira vez em contato físico conosco. E será uma quebra de paradigma, porque a vida após a morte vai deixar de ser uma especulação religiosa ou filosófica para virar fato científico.
E o Chico vai me dizer que nós teremos em nossas casas, por volta do meados deste século, gente, 21, pequenos aparelhos assim, ele fez o que seria um tamanho de um notebook ou de um tablet, pequenos aparelhos através dos quais nós vamos nos comunicar com os nossos entes queridos desencarnados. Já pensou a mudança de paradigma que isso vai causar? Porque acaba a choradeira por causa da morte, acaba a dor pela partida dos entes queridos, porque você sabe que eles estão viajando, entre aspas, mas você vai poder se comunicar com eles. Assim como eu estou fazendo com você aí em Barbacena, né, Lara? Isso. Eu aqui em Belo Horizonte, nesse momento. Nós estamos separados fisicamente, mas estamos juntos pela telinha da internet e do computador. E nós teremos isso com os nossos entes queridos desencarnados. Olha que maravilha. E esse avanço tecnológico, ô Geraldinho, ele está se acelerando, né? E aí eu fico me perguntando, assim, às vezes, se os espíritos que coordenam esse processo todo da transição planetária, se de vez em quando, vou fazer uma analogia aqui até bem engraçada, mas se eles não pisam no acelerador, sabe? Para as coisas começarem a acontecer. Porque aí, de novo, eu fico pensando lá no que Jesus falou, né, que se esses dias de tumulto e de confusão, se eles não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, será que é isso mesmo? De vez em quando eles dão uma pisada no acelerador para a coisa ir mais para frente? Exatamente. Eu acho que nós precisamos das dores para resgate dos nossos desvios do passado. O próprio Allan Kardec fala isso no seu último capítulo do último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, onde ele enfeixa a questão da mediunidade de profecia, que ele chamou de presciência, onde ele enfeixa a questão dos sermões proféticos de Jesus, né, sobre a transição planetária, e onde ele, por fim, fala sobre a transição planetária, que é o último capítulo 18, Sinal dos Tempos, os tempos são chegados, em que ele faz uma porção de subcapítulos abordando isso que você falou, que são os flagelos diversos, que eles acontecem, mas e são necessários, porque ele diz lá assim, se não acontecessem os flagelos diversos no ápice da transição planetária, a humanidade levaria milhares de anos para evoluir, porque a verdade é essa. Em outras palavras, ele disse assim, os seres humanos são muito preguiçosos para evoluir por conta própria. Eles têm que ser dado a eles e à humanidade terrestre um empurrão. E o empurrão veio através dos flagelos diversos. Ele escreve lá, ele cita epidemia, nós não tivemos uma agora, estamos no final dela, coronavírus, ele fala terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, ele fala em enchentes devastadoras, ele fala em guerras, em revoluções sociais. Tudo isso são flagelos diversos que, segundo Kardec, são necessários para que os espíritos retardatários saiam da Terra, parem de influenciar negativamente a Terra e, ao mesmo tempo, favorece a chegada da nova geração. A nova geração, chamada quarta geração, que está fazendo já, porque essa nova geração começou a reencarnar no ano 2000. Então, hoje, são os rapazes de 20 anos. E daqui a 20 anos, eles estarão nos postos de comando. E nós temos visto aí crianças extraordinariamente dotadas de sensibilidade, de cultura, de dotes musicais assombrosos, de dotes também intelectuais assombrosos no campo da ciência, garotos que estão fazendo doutorado com 15 anos. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E esse pessoal tem inventado, tem trabalhado na ciência de ponta, ajudando a humanidade a progredir, não é? E eu tenho visto que no campo, por exemplo, da medicina, da biotecnologia,
das comunicações, também os avanços no campo dos transportes, tanto físicos, terrestres, quanto aéreos, o avanço da astrofísica. É, gente, espantoso isso que estamos vendo. A mídia não traz isso porque não dá ibope, não é? Mas, na verdade, quem acompanha isso nos grandes centros de tecnologia, nas grandes universidades, nas grandes empresas do mundo, nos principais países, fica de queixo caído com os avanços que nós estamos tendo em todos os setores da cultura e da ciência humana. E o Chico previu isto, Lara, que lá no programa Pinga Fogo ele falou isso, que nós veríamos uma época muito importante. Ele diz assim, estamos sim, isso foi no último programa Pinga Fogo, em dezembro de 71. E ele disse assim, estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas, antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. E depois ele diz, nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Ora, então ele está dizendo, gente, que quem vai fazer esse grande avanço final aí vai ser a própria ciência e os cientistas. A gente lembra, por exemplo, que no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel vai dizer isso, não é? Os cientistas, os matemáticos, os químicos, sem o desejarem, se tornarão sacerdotes do espírito, pela falta da matéria que constitui o objeto de seus estudos. E não é isso que nós estamos vendo aí, por exemplo, nesses aceleradores de hadrons, que tem entre a França e a Suíça, que tem no estado do Novo México, nos Estados Unidos, aqui em Campinas, no Brasil, que tem na China, que cada vez mais que se chega a uma partícula fundamental da matéria, cada vez mais ela é dissociável em subpartículas e subpartículas, e cada vez mais os cientistas estão assombrados, justamente com a questão que é impossível a gente determinar o que seja, a rigor, o mundo material. E sabe o que eu vejo também, Geraldinho? Não sei se eu estou certo, posso estar enganada, mas assim, eu vejo que quanto mais a ciência tem avançado, a gente está vendo mais essa questão das convulsões sociais mesmo, de polarização de ideias, né? A gente vê polarização acadêmica na ciência, na política, e às vezes até polarização na questão espiritual mesmo, mas eu não acho isso ruim. Sabe, porque eu enxergo que essa polarização ela é uma ótima oportunidade para que a gente debata ideias, sabe? Que a gente analise as questões com mais profundidade, de forma mais madura, de forma mais racional, de forma mais consciente. Claro que tem os exagerados, né? Que tem briga e discute acaloradamente, né? Troca ofensa, e isso não é bom. Mas a polarização que a gente tem visto aí em todo o mundo, eu acho que são pessoas que estão buscando a verdade dos fatos, além do que é divulgado pela imprensa, pela grande mídia, pessoas que estão realmente querendo mudar a consciência, evoluir, querendo fazer mais o bem, trabalhar mais pelo bem coletivo, se comprometendo e procurando e se esforçando mesmo para se melhorarem, para evoluírem, né, nos seus conceitos de vida. Agora, eu vejo também nessa questão da polarização
pessoas que ainda estão muito apegadas e presas às suas paixões pessoais, né? Cegas mesmo quanto aos acontecimentos do mundo, né? O Allan Kardec até chamava que ia ter uma geração de incrédulo, né? E eu acho duas ou três gerações. 3 gerações de incrédulo, acho que é isso que a gente tem visto, né? Que as pessoas usam a ótica só estreita mesmo ali das ideologias que elas defendem, muitas vezes não sabem o que elas estão defendendo, né? Elas consideram progresso questões como aborto, liberação de drogas. Eu acho que há uma inversão de valores. E essa questão da polarização, ela também pode ser considerada um aspecto desse período final de transição planetária, não pode, Geraldinho? Eu acho que ela é resumida na fala de Jesus, quando ele diz que seria necessário que o joio crescesse junto do trigo, mas que na época da ceifa, o joio seria cortado, né? Para que o trigo ficasse. Então, nós estamos chegando na época da ceifa. Ainda, nós estamos vendo que ainda o joio cresce. Então, o joio é justamente todo aquele que defende o materialismo, né? O materialismo histórico que está presente em várias ideologias políticas. Nós temos que ter ciência disto, né? Tem muito espírita aí que está seguindo o canto da sereia, de doutrinas absolutamente materialistas que combatem a ideia de Deus, que combatem a religião, que falam que religião é ópio do povo, que falam que os religiosos têm que ser perseguidos e mortos, né? Porque eles representam a elite. Então, é uma série de bobagens que as pessoas não conhecem, e se elas fossem estudar mais a fundo, elas veriam o engano em que incorrem. Então, essas doutrinas, por exemplo, que preconizam a matança de nossas crianças no aborto, no ventre materno, desrespeitando o direito à vida, isso nós não podemos admitir, minha gente. Nós já estamos no século XXI, nós temos, é igual o Chico Xavier falava, não é possível que no século, isso ele falava no século XX, mas hoje é pior ainda, que nós já estamos no século XXI. Não é possível que, com todas as possibilidades contraceptivas, né, da mulher e do homem se precaverem para não engravidar, para que não seja gerado um filho no ventre materno, não é possível que, com tanto acesso ao conhecimento, como nós temos hoje pela internet, qualquer pessoa pode entrar hoje nas redes sociais, nos chamados sites de busca, e se informar sobre o processo da contracepção, de não se engravidar. Ora, então, gente, está faltando responsabilidade. Agora, depois engravida, quer matar o feto? Não. A vida é de Deus, não é nossa. Não pertence à mulher. Essa história de que o corpo pertence à mulher, não pertence, não. O corpo pertence ao reencarnante, não é? Então, o Espiritismo esclarece isso com muita clareza. E nós não podemos nos afastar dos ensinamentos espirituais a pretexto de abraçar causas sociais. Ora, essas causas sociais, Allan Kardec vai estudá-las a fundo, inclusive na sua obra, mostrando que tudo tem uma razão de ser dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, em que provavelmente muitos daqueles que hoje padecem nas classes sociais menos favorecidas foram em vidas pretéritas justamente as classes poderosas dos reis absolutistas, da nobreza inútil, né, que se aproveitava do povo sem dar ao povo um retorno,
de trabalhos e de melhorias. O Chico falava isso conosco. A maioria das pessoas que estão hoje como funcionários públicos, no âmbito da administração municipal, da administração estadual e da administração federal, em todos os níveis, foram justamente a nobreza da Europa, a nobreza abastada que se locupletava de recursos, de pompas, de circunstâncias, de palácios, de festins, de bodas, de banquetes, sem dar nada ao povo em troca, em serviços. E hoje está chamada a dar serviço com salário menor, com salário diminuto, para recuperar o seu débito de outras vidas, né? Então, nós temos que analisar, nós espíritas, nós temos que analisar a situação com a grande lente, que envolve não somente o dia de hoje. Nós não podemos ficar olhando o dia de hoje. Nós temos que olhar o pretérito milenário. Nós sabemos que por exemplo, o Chico nos dizia, quem acredita em reencarnação aqui na Terra, Geraldinho, ele falou comigo, não é da Terra, já veio degradado de outro mundo. Então, veja, quantos milênios nós vínhamos errando, séculos sucessivos, milênios sucessivos, de guerras, de matanças, de saques, de pirataria, de abortos, de crimes nefandos, de roubalheira, de corrupção. Somos nós, em outras vidas. Nós somos meio cabeça duras, né? Nós construímos esse mundo que está aí. Agora chegou a hora da mudança. Não é mais possível a gente continuar errando na mesma tecla. Nós temos que tirar o materialismo da nossa esfera de ação e focar na espiritualidade. Porque o que vai elevar a Terra é justamente o novo parâmetro de espiritualidade, unindo religião, ciência e filosofia num só abraço, num só projeto de fraternidade e amor globais. Eu vou pegar um gancho nisso que você falou, Geraldinho, que eu acho muito importante. Essa questão da espiritualização mesmo, né? E eu acho que o Brasil tem um papel muito importante em tudo isso que está acontecendo agora no final da transição planetária, né? E eu acho que as escolhas que nós, como povo, estamos fazendo, essas escolhas não vão só afetar o nosso futuro, mas vão afetar o futuro de outros países, de outras nações, né? Eu, às vezes, me pego lendo de novo o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e eu vejo quanto é grande a nossa responsabilidade como povo espiritualizado que o brasileiro né? Ele se sobressai com isso, e eu vejo que é a nossa responsabilidade trabalhar na evangelização e no esclarecimento das pessoas, né? Não é à toa, Lara, que o Brasil é o maior país católico do mundo, que o Brasil é o maior país espírita cristão do mundo, que o Brasil está se tornando um dos maiores países protestantes crentes do mundo, e é também o maior país que mistura os conceitos afro-brasileiros nas chamadas religiões afro-brasileiras, que seguem também em Jesus. Né? Veja bem, nós temos uma fraternidade entre nós, como povo religioso, nós temos a capacidade de tolerar-nos com as nossas diferenças de opinião em relação à religião, porque nós vemos na nossa sociedade católicos, espíritas, protestantes,
e umbandistas convivendo muito bem, não é? Sem qualquer guerra, separação, sem qualquer massacre, sem qualquer luta fratricida. Nós convivemos muito bem, respeitando as religiões de cada qual, porque, no fundo, nós temos essa religiosidade, essa espiritualidade. Nós todos buscamos isto e queremos melhorar. Então, nós temos que valorizar isto do povo brasileiro, que você citou aí esse livro extraordinário do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, já preconizado do início, deixa aí, já desde o início do livro, quando Jesus, acompanhado do espírito de Léo, mostra para ele as plagas inabitadas da América do Sul e das Américas todas, ele fala, olha, essa região do Cruzeiro, não é? Que é a parte do sul, para cá transplantarei a árvore do meu evangelho. Não é? Olha que beleza. As injunções políticas terão aqui papel secundário, porque, acima de tudo, trarei para cá o sinal da cruz da fraternidade universal, onde todos os povos serão aqui bem recebidos. Veja bem quantos emigrantes ou imigrantes vieram de outras partes do mundo para o Brasil, desde o século XVI até hoje, e nós estamos recebendo-os muito bem. Nós temos latino-americanos, nós temos haitianos, da África Central, da América Central e do Caribe, nós temos também africanos, asiáticos, né? Chineses, japoneses, coreanos que vieram para cá. Nós temos europeus de todas as partes. Mais recentemente, estamos recebendo a imigração massiva de venezuelanos, de bolivianos, de chilenos, de argentinos, uma vez que a economia deles está em frangalhos, né? E eles estão vindo ao Brasil, se integrando em nossa comunidade. Então, nós temos esse papel. E o livro é claro ao dizer que o papel do Brasil é dar espiritualidade. O Emmanuel escreve no livro Deus Conosco, através do Chico, que a tarefa dos espíritos com o Chico, em meados do século XX, era dar espírito ao gigante. Olha só. E ele mesmo explica que gigante, ele próprio, Emmanuel, explica, gigante é o Brasil adormecido. Eles estavam dando espírito ao gigante, quer dizer, eles estavam municiando os brasileiros de material espiritual para o futuro. Então, veja, só através de Chico Xavier, 540 livros, pessoal, de espíritos diversos, de temas variados, em todos os gêneros e subgêneros da literatura, tratados de ciência espírita, ensaios evangélicos, ensaios doutrinários, romances épicos, não é? Provas da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, com as mensagens dos espíritos comuns que se comunicavam por Chico Xavier, livros de entrevistas, diversos livros de entrevistas, sobre todos os aspectos, sobre todos os assuntos. Então, o Chico foi essa ponte de luz, trazendo ao mundo essa chuva de luzes espirituais para nos dar espírito, ou seja, para que nós, como povo brasileiro, tenhamos espiritualidade, para que no momento justo e aprazado pelo mundo superior, nós sejamos capazes de dar o nosso testemunho da espiritualidade, o nosso testemunho diante de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Nós estamos sendo chamados para esse testemunho. Não podemos ficar do lado do materialismo, temos que optar pela espiritualidade.
e Jesus é nosso mestre e Senhor. Eu lembro, Geraldinho, do livro Encontro Marcado, né, do Emmanuel pela psicografia do Chico, que ele fala que esse momento é justamente isso, né, é um reajustamento dos valores né, tradicionais, do reexame de todas as coisas que a gente está enfrentando, né, para que se revalidem os recursos autênticos da civilização, livre de falsos conceitos de progresso, para que a vida siga mais simples, mais livre, né, com mais responsabilidade, com mais cultura, né, aquisição de mais cultura, e eu acho que falta a gente estudar muito, né, porque assim, a gente anda muito preguiçoso, né, Geraldinho? A gente está precisando estudar, né? Nós precisamos estudar, e a obra do Chico, ela é farta em notícias e indicações. Veja-se, por exemplo, no livro Crônicas de Além-Túmulo, do espírito de Humberto de Campos, que foi publicado em 1937. O que Humberto de Campos escreve? Há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra, e na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza, os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras, realizando profecias. Aí ele conclui, vejam bem isso, fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta, para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Olha que beleza. E a gente tem que ser bem isso, né, Geraldinho? Assim, nesse momento de tumulto que mesmo que o planeta está vivendo, né? Eu acho que assim, o que a gente precisa para viver com bem esse período é a gente se tornar um ponto de equilíbrio, né? De calma, de socorro, de tranquilidade, sem a gente se deixar levar por essa indisciplina mental que a gente tem, pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso desvario, que muitas vezes a gente, né, fica ali comungando com algumas ideias que não são nada, não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus. Eu acho que a gente precisa se tornar isso para a gente passar por esse período, né? Manter a serenidade, manter a calma, manter o equilíbrio o máximo que a gente puder, não é? É verdade. Eu acho que em todo o processo de mudança, claro que nós teremos dificuldades. O próprio Chico afirmou isso, que esse último período seria um período de grandes transformações, de grandes mudanças. E nós precisaríamos desse aceleramento do processo de mudanças. Mas a mudança que nós queremos ter é a mudança para a espiritualidade, e não o contrário, né? Então, o materialismo tem que ser alojado de nossas cogitações, de nossos ideais, de nossas ideologias, para que prevaleça a intuição espiritual superior, em nome de Jesus, nos orientando no caminho a seguir. Geraldinho. Essa guerra ideológica, ela não é de hoje, ela sempre existiu, não é? Agora, hoje, eu acredito que pelo fato da comunicação ser instantânea, então ela fica mais evidente. Agora, como você falou aí há alguns minutos atrás, esse choque de ideias é necessário para que a gente saiba separar o joio do trigo. É aquela história que Jesus falou. É preciso separar o joio do trigo. E é preciso que o joio seja arrancado e lançado ao fogo. Quer dizer, ele tem que ser eliminado. E o que tem que ser eliminado? Justamente o materialismo. Allan Kardec, quando ele escreve os livros básicos da doutrina dos espíritos,
que é o Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo cristão, ele vai nos alertar o seguinte: o Espiritismo não veio combater religião alguma, mas ele veio combater, sim, o materialismo. Este é o nosso inimigo, né? E nós temos por obrigação dar testemunho da espiritualidade. O nosso testemunho que abraçamos a espiritualidade e que ela se manifesta por nosso intermédio. Haja vista aí as obras de Kardec, as obras de Chico Xavier, que dão uma riqueza de frutos, né? A 1000 por 1, de espiritualidade genuína, pura, cristalina, vertida das fontes mais altas da vida espiritual superior. Então, vamos ficar com essa água pura, com este alimento divino, esse pão divino, e reparti-lo com o povo. Porque também Chico nos avisava, Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E tudo que estiver fora disto, minha gente, é conversa fiada. É verdade. Geraldinho, por mim, eu ficava conversando aqui até amanhã. Eu sei que você tem outros compromissos. Então, assim, muito obrigada por essa conversa tão bacana, tão boa, esclarecedora. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, porque a gente sabe que realmente você tem uma agenda muito apertada. Então, assim, receba a gratidão do Portal do Consolador, a minha especial gratidão por essa conversa. E eu posso pedir que você faça a prece de encerramento? Pode sim, mas antes disso eu quero agradecer a você, Lara, ao Marcos e ao pessoal do Espiritismo Dia a Dia pelo convite, que muito me honrou. Nós aqui agradecemos. Vamos então elevar o nosso coração, unindo todos que nos ouvem no Portal do Consolador, no programa Espiritismo Dia a Dia, a fim de que estejamos todos em uníssono, numa só vibração de agradecimento, de perdão, de amor, de fraternidade, de justiça, de alegria de viver, recebendo as instruções dos nossos benfeitores e amigos espirituais, para que elas fiquem conosco, em nome de Jesus, lembrando-nos Deus Pai Criador, Pai de todas as coisas, que jamais nos desampara, sempre mandando ao nosso caminho a experiência de que necessitamos para a própria evolução espiritual. E nesses pensamentos de gratidão, agradecendo o nosso querido Chico e a todos os espíritos que por ele se fizeram manifestar, iluminando a nossa mente e acolhendo o nosso coração aqui na Terra, para que todos sejam também abençoados, em nome de Jesus. Assim hoje, agora, como para todos sempre, é o nosso desejo mais sincero e que fazemos, em nome de Deus, realidade na data de hoje. Que assim seja. Assim seja. Geraldinho, mais uma vez, muito obrigada. Que Jesus sempre o sustente no caminho do bem, no seu trabalho, que ele seja luz na sua caminhada, que Deus te abençoe muito mesmo e te dê forças para continuar divulgando a mensagem espírita por onde você for. Muito obrigada. Um grande abraço, um beijo no coração. Abraço, pessoal. Pessoal, muito obrigada. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Tchau, Geraldinho. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até logo.